Quem são os seus mentores hoje? Quem são as pessoas que te inspiram? Pessoas que você pega os exemplos de vida, pega os seus modelos mentais para poder viver os seus desafios. Sabe, por muitas vezes eu fui questionado em relação a quem era o meu mentor, da onde que eu tiro os princípios que eu vivo, os princípios que eu passo para os meus coaches, os meus mentorandos, que princípios são esses? E sabe, para minha surpresa, quando eu falo que são princípios bíblicos, são princípios de Deus, para minha surpresa, as pessoas ficam um pouco surpresas. Eu estava num táxi no Rio de Janeiro e conversei durante 40 minutos a 50 minutos com um taxista. Eu estava vindo do hotel para o aeroporto e ele estava com alguns problemas de relacionamento, casamento, com filhos. E nós conversamos sobre o casamento, sobre relacionamento, sobre filhos, sobre negócios, né? A vontade dele de mudar de cidade para abrir um negócio junto com a esposa. E ao final da viagem, ele perguntou: cara, da onde que você aprendeu tudo isso? Eu quero aplicar isso. Tem um detalhe, ele falou para mim no meio da viagem que não era nem um pouco religioso, que era meio ateu. Mas veja bem, eu não falei para ele sobre religião. Mas eu falei, cara, esses princípios são bíblicos, você sabia? Ele ficou espantado, ele ficou surpreso. Mas como assim? Pois é, gente. Eu não tenho como viver uma vida como cristão, uma vida como filho de Deus e uma vida secular, como dizem. Não tem como separar isso no meu profissional. Não tem como eu viver no meu profissional, na minha função profissional, sem ser quem eu sou, que eu sou filho de Deus. Não há como separar as coisas, duas coisas estão muito juntas. Então, e não é religião. Não é religião. Eu estive durante muitos anos vivendo uma vida de desastres mesmo, uma vida desastrosa. E eu percebi, e eu resolvi, eu decidi encontrar um mentor para minha vida. Hoje em dia nós temos muitos mentores online, nós procuramos mentores no Instagram, nós procuramos mentores no YouTube, nós procuramos mentores em todos os lugares. Só que o meu mentor, meu primeiro, o maior, é o Cristo. É o Cristo que nós hoje lembramos e celebramos a sua ressurreição. Cara, deixa eu falar três coisinhas aqui. Primeiro, ele veio para nos entregar aquela autoridade, aquela chave. Imagina uma chave da autoridade. Que quando Deus criou o mundo, ele falou o seguinte: os céus pertencem a mim, mas a terra eu dou aos homens. A terra é sua, a autoridade sobre a terra é sua. Mas no momento que acontece aquela tragédia no Éden, era como se o inimigo, como se Satanás estivesse pegando aquela chave da autoridade e pegando para si. Aquela chave da autoridade da terra que estava com os homens, ficou com esse inimigo. Então Cristo ele veio para quê? Para retomar essa autoridade, pegar essa autoridade. Tanto que antes dele subir, o que ele falou? Eu subo, mas eu entrego a minha autoridade que Deus me deu, eu entrego para vocês. Ide por todo mundo e façam discípulos. Ele nos entregou a autoridade dele sobre a terra. Da autoridade para nós, nos devolveu a autoridade que estava perdida para nós sobre essa terra. Nós governamos essa terra. Eu posso falar isso num outro momento. Segunda razão pelo qual Cristo é meu mentor. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida, e ninguém chega até Deus a não ser por Ele, a não ser através da cruz dele. E quando eu fui procurar sobre fé, eu fui buscar os princípios que Cristo vivia de fé. Uau, como é que pode, cara? Quando as pessoas eram curadas, ele nos ensinava a usar as ferramentas que o próprio Deus já havia nos dado. Quando ele curava, ele dizia: a tua fé te salvou. Cara, eu não vi tamanha fé em Israel como dessa mulher. A tua fé te salvou. Então, ele já estava nos ensinando esse princípio super valioso. Nos ensinou sobre outros diversos temas, mas esse princípio é um princípio que me move muito, sabe? Então, quando eu vejo a vida de Cristo, a meditação, né? Ele estava sempre conectado com Deus, né? Você vai ler a Bíblia e você vê lá, e ele estava no monte orando.
E ele estava no monte falando com o Pai. E ele estava lá depois da 6ª hora, 5ª, 3ª hora da madrugada, no monte, sozinho, falando com o Pai. Eu falei, uau, cara, deve ter uma chave, um segredo, uma chave muito importante aí nessa comunicação com Deus. A partir do momento que eu entendi isso, eu comecei a falar com Deus todos os dias. Todos os dias. E por terceira razão que esse Cristo veio foi para nos salvar. Foi para salvar a humanidade. Mas nós estávamos condenados e ele veio para morrer por nós. Ao invés do Guilherme ser condenado, eu morro. Então eu digo, se for para ter um mentor, que esse mentor seja o Cristo vivo. Seja o Cristo que está ressurreto hoje. Ele nos ensinou como nos achegar a Deus. Ele nos ensinou os princípios de fé. Ah, Guilherme, você vai falar de Deus dentro de uma sala de coach, dentro de um mentorado? Ok, se eu falo logo de cara de Deus, tem algumas pessoas que vão se espantar. Mas eu vou trazer os princípios. Eu vou trazer os princípios e o coach que eu acredito, o mentorado que eu acredito, ele tem um pilar espiritual elevado. Não há como tirar o pilar espiritual da sua vida. Por isso que há muitas pessoas que estão com crises no seu casamento, estão com crises profissionais, financeiras, e vão procurar em diversos livros. Eu mesmo tenho um monte aqui. Mas da onde que saem esses princípios que funcionam? São dos princípios espirituais já estabelecidos nessa terra. Eu já falei isso em alguns vídeos sobre fé. Há princípios espirituais. Assim como existem os princípios físicos, não coloque o seu dedo no fogo, porque você vai queimar, e ele é irrevogável, não tem como cancelar esse princípio. O mesmo funciona para o princípio da fé. Aplique, creia. Você que gosta de ciência, é a lei da atração, é a física quântica. Você pensou, você creu, você teve fé, aconteceu. Essa é a minha palavra para esse dia de Páscoa. Since curses